Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Muito prazer estar gravando mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Moisés Lugli, ex-pastor do movimento neopentecostal. Hoje, se redescobrindo dentro dessa religião maravilhosa chamada Umbanda. E hoje eu gostaria de pedir para vocês que se inscreva no canal, dá um joinha, deixe o seu comentário aqui debaixo do que você achou do vídeo, quais são os seus pontos de vista acerca daquilo que está sendo abordado, se você concorda ou não. Se caso você não concorda, também deixe aqui a sua opinião, mas eu peço encarecidamente que os comentários sejam de forma respeitosas, porque comentários idiotas no sentido caluniadores, que vão faltar com respeito, que vão xingar, todos eles serão deletados com sucesso, beleza? A ideia dos vídeos que eu vou gravar é justamente trocar informações com vocês, se conectar com vocês. Eu não tenho isso. Então, para que a gente possa aprender junto, para que a gente possa desenvolver junto, para que a gente possa se ajudar. Porque viver num mundo como esse que existe hoje, da forma como está, estar sozinho é péssimo. A gente precisa caminhar junto, precisamos estar juntos para que a gente possa se desenvolver junto, em todos os sentidos. Beleza, pessoal? Então, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque será muito importante para o vídeo. E eu sei que existem muitas pessoas que ainda nos dias de hoje, no meio de tanta informação que nós temos na internet, elas têm dúvida. Será que de fato que aquilo que manifesta dentro da Igreja Universal, será que de fato que tudo aquilo que manifesta dentro da Assembleia de Deus, da Mundial, da Internacional da Graça, de fato é Exu? De fato é Pombagira? De fato é um orixá? É um caboclo? É um baiano? É um herê? Enfim, será que são as entidades que vêm trabalhar dentro dos terreiros de Umbanda, que trabalha dentro da Quimbanda, que a Quimbanda é um culto a Exu? Será que eles descem, é o mesmo que descem lá no Candomblé, no Infá, no Tambor de Minas, no Catimbó, na Jurema Sagrada, enfim? Será que aquelas entidades ou aquilo que manifesta é a mesma coisa que desce dentro das religiões de matriz africana, da afro-brasileira? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque até mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas têm essa dúvida, ou eu estendo esse preconceito. Mas antes de eu entrar aqui das partes teóricas, eu quero dizer o porquê disso. O porquê. E é importante que você entenda que a grande maioria dos crentes, tudo aquilo que eles não sabem o que é, tudo aquilo que eles não têm conhecimento, eles associarão a demônios. Eles associarão aos mistérios de Deus. É mistério do Deus poderoso, é mistério de Jeová, é mistério do Espírito Santo, é mistério disso e daquilo outro, mas eles não explicam. E essa é a minha maior dúvida, e esse é o meu maior ponto de interrogação. Eu não vou dizer que 100% de todas as coisas tem explicação, mas para boa parte delas tem. E a gente precisa deixar, muitas das vezes, de lado um pouquinho o âmbito da fé e começar a agir muito mais com a nossa razão, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja roubado, para que a gente não seja manipulado com pessoas maldosas, para que a gente pratique o mal contra o outro. Porque quando eu desrespeito a fé do outro, eu estou praticando o mal. Veja, uma coisa é eu refutar de forma teórica, da forma teológica, a fé de alguém. Outra coisa muito diferente é eu praticar maldades, entrar no espaço de fé da pessoa, apedrejar, tacar fogo, perseguir. São coisas diferentes. Tá bem fácil a sua compreensão? Então, o primeiro passo, para que a gente compreenda se Exu é demônio ou não, a gente tem que usar isso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Porque eu sempre vou trazer a Bíblia aqui, mesmo não acreditando, eu não creio nisso aqui, eu não acredito, para mim é indiferente. Mas
a regra de fé do cristão deveria, pelo menos, estar 100% baseada aqui. Tudo que está escrito aqui deveria ser seguido e tudo que não está escrito aqui não deveria ser seguido. Ou, pelo menos, eles têm um alicerce, um norte daquilo que está escrito aqui dentro. Porque a Bíblia, ela é uma regra de fé para o cristão. É sagrado para o cristão. Então, todo cristão deveria seguir o que está aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e aliás, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu quero fazer uma afirmativa. Você sabia que aqui na Bíblia existem dois tipos de demônio, que é citados aqui. Um que está no âmbito humano, então em momentos você vai ver quando falar de demônio, satanás, etc e tal, vai estar se referindo aos romanos ou os religiosos. E há uma outra parte que fala de fato de espíritos ruins, que estão também a serviço do Criador, mas na parte negativa. Aí eu te pergunto, você sabia disso? Então nem tudo que está na Bíblia é demônio. Eu te dou um exemplo. Jesus, certa vez, lá em João 10:10, diz assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Veja, isso não está falando de um espírito negativo. Ele está se associando aos religiosos que vinham para roubar, matar e destruir. Estavam roubando o povo através dos impostos, etc e tal. Então ali ele estava se comparando a ele. Eu não vou ficar muito preso nisso porque não é interessante, nem é a questão do vídeo. A grande questão é, ele se compara e diz, eles vieram para fazer isso, mas eu vim para que vocês venham ter vida e vida é essa com abundância. Então, nem sempre quando fala de demônio, diabo, está se referindo a espíritos trevosos negativos, mas sim a pessoas que estão a exercício do Estado ou estão a exercício da religiosidade para fazer o mal. Tá claro isso? Bem claro para vocês? Beleza. Mas no âmbito espiritual, aqui é citado 22 vezes nomes de demônios. E são 22 vezes que citam nomes diferentes ali de demônios. Na verdade, não é 22 vezes, citam 22 nomes de demônios. Na Bíblia você vai encontrar 22 nomes de demônios. Mas você sabe que você não vai encontrar aqui, desde o capítulo 1, aqui desde o capítulo 1 de Gênesis. Se você começar a ler agora, capítulo 1 de Gênesis, e for até aqui, se você for vir até aqui, em Apocalipse, no capítulo de número 22, quando você terminar de ler tudo, no versículo de número 21, capítulo 22, versículo de número 21, em nenhuma dessas passagens da Bíblia, seja no Velho Testamento quanto no Novo, que é 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, você não vai encontrar a palavra chamada Exu. E principalmente, que é o mais importante, associada a Exu a demônio. Você não vai encontrar nome de Exu em nome de Pombagira, nome de Exu Mirim, boiadeiro, orixás, tá? Que é o Xóssi, Pai Oxalá e seja eles quem for. Você não vai encontrar aqui. Mas então, Moisés, por que a igreja colocou Exu nesse balaio? Por conta daquilo que eu disse no começo. Quando a igreja ela vê algo que ela não entende, ao invés dela estudar para poder compreender, ela vai associar aos mistérios de Deus. E como é Exu, então eles vão... E veio da África, pelo menos essa crendice, né? O Exu propriamente dito não veio da África, mas a gente pode até falar isso em outro vídeo, mas essa cultura de cultuar os mortos como é feito, ou encantados, veio dentro de uma parte da época da escravidão. E quando você observa, o que você enxerga, infelizmente, é o preconceito, o racismo. Isso é inevitável. Tudo aquilo que é contra aquele Deus velho de barba branca, branquinho, cristão, é tido como diabólico, do diabo. Então, o que é Exu, Moisés? Exu ele é o fiscalizador do comportamento humano. Exu ele é neutro, Exu não tem lado.
Exu, ele é caminho e ele é justiça. E aí eu te pergunto o que tudo isso tem a ver com o demônio. Muitos de nós, por crendices da parte romana católica, trouxemos para as nossas casas até os dias de hoje e praticamos isso de forma preconceituosa, associando o diabo a Exu, quando não é. Primeiro que o diabo em si, aquele diabo de chifrudinho, não existe. Isso daí é uma das mentiras da igreja romana, quando lá na época foi implantada a igreja, para manipular, enganar e manter eu e você como escravos, mas agora no sentido religioso da questão. E quem são os demônios? Então, se Exu não é o demônio, tem que ter alguma energia associada como tal. Primeiro, o que significa diabo, pessoal? Diabo significa opositor, acusador. Então, todas as vezes quando eu e você somos opositor a algo, quando todas as vezes eu e você somos acusador de algo, será que eu e você não estamos também sendo diabo? Porque o significado original da palavra diabo é opositor, é acusador, Satanás hostil. Então, será que quando a gente pratica tais coisas, nós não estamos sendo iguais ou estamos sendo demônio, diabo, Satanás, que seja? Tudo aquilo que se opõe à igreja, a igreja vai chamar de diabo. O maior exemplo disso é na Idade das Trevas, quando a igreja tacou fogo em muita gente, dizendo que era demônio, era bruxa, era feiticeiro, isso e aquilo, e muitos não eram. Eles só se opuseram à igreja por não concordar com determinadas coisas e se lascaram. E ainda a igreja queimou essa gente em nome de Deus. Então, meu povo e minha pova, aonde se vê a aparição, ou pelo menos aonde pessoas usam a aparição de demônios por aí? Há dentro de uma crendice, que é da Goétia, que se acredita que veio de Salomão, filho de Davi, que ele cultuava daimons. E como que ele aprendeu a cultuar daimons? Na verdade, ele aprisionava os daimons e fazia os daimons trabalhar para ele. E como que ele aprendeu tudo isso? Por intermédio daquele monte de mulherada que ele começou a casar e começou a aprender um monte de coisa diferente, um monte de religião diferente. E ele se contaminou trazendo tudo isso para ele. Então você vê que ele cultuava algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos de alguns demônios, ou daimons, como você queira, que é citado pela Goétia, dentro do livro de Salomão, que é as cravículas de Salomão, chave menor de Salomão. Se você ler lá, você vai ver alguns nomes, que são 72 nomes de daimons. Entre esses 72, tem alguns, que é Asmodeus, Agares, Ami, Beliel, Barbatos, Buni, Crocel, Foras, Hipos, Marbas, Orabas, Vini, lá. Você pode pesquisar, 72. Mas mais uma vez eu te questiono, você vai ler 72 nomes de daimons ou demônio, como você queira, mas você não encontrará Exu. Você não encontrará Pombagira. Você não encontrará Exu Mirim e nem qualquer outro. Por quê? Porque a associação disto como algo negativo veio por intermédio de pessoas preconceituosas, que não entendem, não estudam e falam sobre isso como tal. Aí eu te pergunto, eu citei alguns demônios desses aí, ou daimons. Você já viu algum desses manifestar dentro da Igreja Universal? Dentro da Mundial? Dentro da Assembleia de Deus? Ou dentro dessas igrejas que praticam supostamente cultos de libertação? Você não acha estranhoso que só cai lá Exu e Pombagira, mas você não vê lá um Beuzebu? Você não vê lá vamos ver aqui o nome aqui, um Crocel, um Foras, um Hipos? Eu não tenho decorado o nome desses daimons porque não é do meu interesse oculto, nem acredito nisso, mas respeito aqueles que acreditam, beleza? Só não acredito, então não tem interesse de saber o nome. Mas você não vê Deus, por exemplo, manifestado no meio da Universal. Só Exu e Pombagira. Por quê? Primeiro que é um conhecimento da grande maioria da sociedade brasileira. Poucos conhecem sobre Goétia.
Você que está inserido no meio magístico, como mago ou como aprendiz, você acha que muita gente conhece, mas poucos são aqueles que conhecem, muitos não conhecem, muitos nunca nem ouviram falar sobre Goetia. Então é interessante que vocês entendam que o fato de sempre ter Exu e Pombagira, porque Exu e Pombagira foi popularizado no Brasil. Então é muito mais interessante você ver lá dentro da igreja, quando o pastor está aqui segurando e falando com uma suposta entidade, essa entidade fala, eu sou Exu capa preta, sou a Pombagira menina. Por quê? Porque são entidades que é popularmente conhecida na humanidade, principalmente no Brasil. E você não sabe que um Amordeus é um daimon da Goetia, que Salomão usa anjo X para colocar esse daimon dentro de um ponto, vamos pôr assim, um ponto riscado, e ali se aprisiona para fazer a sua vontade, e esse Amordeus, ele tem uma legião X de demônios que anda com ele. Isso daí crente não sabe, povo. Quem sabe são aqueles que estão inseridos dentro do mundo magístico. Então você vai ver Exu e Pombagira porque as pessoas conhecem, tá? Mas, Moisés, eu já entendi que nas igrejas não desce Exu, mas eu já vi pessoas manifestadas. Moisés, eu sei que você já foi pastor e eu já vi que você já atendeu pessoas que estavam manifestados. Então, se não é Exu e Pombagira, o que é aquilo? Porque quando você perguntou o nome, falou, eu sou o Zé Pilintra, eu sou o Exu da Morte, eu sou o Exu da Meia-Noite, eu sou a Pombagira das Encruzilhadas, eu sou isso e blá, 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 blá. Beleza, é verdade. Mas, dentro da crendice da Umbanda, e como eu estou frequentando, buscando me aproximar, aprender, estudar, o que é entendido no meio? Que são espíritos obsessores, que são espíritos que estão numa vibração baixa, que fizeram mal, que não são evoluídos e eles fazem o mal contra a humanidade. Então, quando esses espíritos obsessores vêm à Terra e manifestam lá dentro, porque lá dentro da igreja, por exemplo, na Universal, no culto de libertação, tem chamada para Exu, para Pombagira. Então, esses espíritos que estão ali próximo manifestam em determinadas pessoas que estão com problemas, estão abertas para tal, e eles se fazem disto, fazem Exu, Pombagira, se fazem de um caboclo preto velho, se fazem de herê, se fazem de orixás, para enganar e fazer aquele teatral dentro de um culto evangélico. Mas Moisés, então todos os casos são obsessores, beleza? Não. Existem dentro da igreja muitas pessoas sem vergonhas, safadas, que se fazem de estarem manifestadas para poder participar de um teatro e se aparecer. Por mais bizarro que isso pareça, tem muita gente que é assim. Muita gente que é assim. E eu vou te falar mais. Muitos dos pastores, bispos, sabem que a pessoa está fingindo, mas precisa usar daquele teatro para poder comover aqueles que assistem. Então muitos fazem parte do teatro, mesmo sabendo que a pessoa está fingindo. Mas também eu já vi casos, e eu preciso ser honesto, de pastores que não concordam, que ficam putos quando alguém finge. Então eu já vi casos de pastor pegar a pessoa que, quando ele percebeu que a pessoa estava fingindo, jogava no batistério. Caiu aí. Jogava de propósito mesmo para a pessoa acordar. Dava um beliscão aqui na parte de trás da pessoa. Então eu já vi casos também de pastores não compactuar. Por isso que eu falo que nem todo pastor é safado. Existem muitos caras que são bacanas, que buscam fazer o trabalho sério, de verdade, tá bom? E existem alguns casos que aí são os pastores safados, que eles usam da manipulação, da indução psicológica. Quem é psicólogo, se quiser escrever aqui embaixo, pode falar melhor sobre isso. Eu induzo a pessoa a acreditar que ela está manifestada e ela vai fazer tudo aquilo que eu preciso. Seria como um transe. Eu coloco a pessoa em um transe, mas no sentido de manipulá-la. Agora me fugiu o nome. Hipnose. Eu hipnotizo a pessoa, aí ela acredita que ela está manifestada. Eu coloco um fundo de terror na hora da oração forte. Eu começo a falar muito o nome de demônios, que na verdade são Exus.
na cabeça da pessoa, então eu começo a falar Exu Mangueira, Exu isso, Exu aquilo, sai, sai, sai. E eu coloco a mão na pessoa e começo a balançar a pessoa e falo, já te vi aí, diabo, você tá lá na casa dela, e não sei o que tem, sai daí, Exu. E aí a pessoa ela começa a pensar, eu tô com o diabo, eu tô com o diabo, eu tô com o Exu, isso e aquilo, e pá, quando vê a pessoa já entorta a mão, põe a mão pra trás, mas ela não tá manifestada. Eu induzi a pessoa a acreditar que ela estava, quando não. E o que a gente precisa fazer, meu povo? Isso também se aplica naquelas igrejas que têm manifestações do Espírito Santo, é a mesma coisa, só muda o nome. Ou é obsessor, ou é pessoas fingindo, ou é manipulação psicológica. Mas no final das contas, seja Espírito Santo, seja Exu, seja o que for, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos vencer o preconceito que existe dentro de cada um de nós. Exu não é demônio. Exu não é diabo. Exu é caminho. Exu é justiça. Exu, ele nos traz a vida de volta. Assim foi comigo, como eu compartilhei com vocês. E depois eu preciso fazer um vídeo 2 para falar sobre isso. Nós precisamos vencer o preconceito que mora dentro do nosso coração. Então, esse é o vídeo que eu quero gravar para vocês hoje. Um pouquinho teórico e um pouquinho mais prático. Exu não é demônio. Você quer saber de demônio? Vai estudar Goetia, uma coisa legal. Que também não é demônio, é Daimos, que é outra coisa. Mas vai estudar isso, que você vai gostar, é interessantíssimo, tá? Eu não compactuo, eu não gosto, não é a minha praia. Eu já gosto de outras coisas. Mas o importante é entendermos que a igreja ela se deixa ser vencida por sentimentos de burrice, por associar Exu como demônio, Exu como Satanás, quando na verdade não é. E ela mente quando assim faz. Ela é mentirosa quando associa Exu a demônio. E uns são mentirosos pela burrice, outros são mentirosos pela maldade. Mas não se esqueça que uma das qualidades de Exu ou de Deus, que é o Oloru, é a justiça. E um dia todos nós estaremos diante da justiça do grande Criador. E aí, ou não ficará pedra sobre pedra, ou a gente vai estar certo. Mas a grande questão é, parem de associar mentindo Exu como demônio. Exu não é demônio. Exu é caminho, Exu é vida. Beleza, gente? Então esse é o vídeo de hoje. O vídeo já está muito longo. Eu ia fazer uma triagem de alguma carta, ou tarô de entidade, ou baralho cigano, mas eu não vou fazer por conta do vídeo estar extremamente longo. Eu peço mais uma vez, se inscreva no meu canal e dê joinha, deixe um comentário e entenda, Exu não é demônio. Valeu, meu povo, um abraço e que Deus o Louro abençoe a todos vocês. Valeu!